O Big Brother, o reality show, foi criado na Holanda, inspirado muito em um livro que eu cito constantemente para vocês, que é a obra do George Orwell, 1984, do Grande Irmão. E o reality show ele se popularizou e ele mostra várias questões que a gente consegue perceber que fala do ser humano como um todo. A primeira delas é a questão da nossa fascinação e admiração por observar a vida dos outros. E aí está incluído também a fofoca, né? No livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, o Harari, um grande historiador, ele fala que a fofoca ela nos ajudou a entender melhor em quem a gente pode confiar, em quem a gente não pode confiar, quem é aliado, quem é inimigo, quem é traíra, quem é preguiçoso, quem ajuda a trabalhar, quem se comunica bem. Então essa observação e comentários a partir dessa observação da vida dos outros foi muito importante para o crescimento da humanidade, a gente poder se desenvolver como um grupo. Porque vamos imaginar que a gente está em grupo aqui, e aí vamos caçar, vamos pescar e tal, e tem uma pessoa desse grupo que ela não ajuda, ela não colabora com o grupo. A gente vai de alguma forma excluir essa pessoa, ou deixar ela meio de lado, ou avisar os outros que essa pessoa ela tem um comportamento ruim, que essa pessoa ela não é confiável, que ela trapaceia, que ela rouba. Então essa validação do grupo ela era muito importante. Então a gente ainda hoje, apesar de todos esses milênios e ter passado muito tempo, muitos séculos, a gente continua com o mesmo cérebro do Homo sapiens. A gente é a mesma espécie, apesar de ter mudado a tecnologia, ter mudado a forma como a gente vive, a forma como a gente se vê, se interage, o nosso cérebro é o mesmo do Homo sapiens. Não teve alteração nenhuma no cérebro. Então a gente ainda tem esse costume de fofocar e observar a vida dos outros. Só que a gente vive num contexto hoje muito mais amplo. Então o que acontece no reality show não vai interferir na minha vida, pra mim, entendeu? Não vai interferir mais nada. Mas mesmo assim a gente ainda tem essa necessidade, muitas vezes, de fofocar sobre a vida dos outros, que não vai interferir no grupo, de uma forma geral, ou na forma como a gente se interage. Então hoje em dia a sociedade é bem mais ampla, tem muito mais pessoas vivendo no mundo. Então essa necessidade humana que era do passado, ela continua, mesmo a gente vendo na prática que ela não tem tanto sentido mais. E é um costume que assim, é feio, né? A gente fofocar da vida dos outros, observar. E aí entra no outro ponto, que a gente vê no reality show ali cheio de câmeras, a gente tá observando sempre outra pessoa, a gente se esquece de nos ver em terceira pessoa. Na tradição budista, eles têm esse costume, na própria meditação, é você se auto-observar, né? Você se observar em terceira pessoa. Sei lá, o problema, se alguém fala algum problema para você, alguma situação, você tende a falar de uma maneira com ela, mas às vezes se for com você, você tende a superestimar o que está acontecendo e colocar aquilo maior do que de fato é, aquele problema, aquela situação. Então na tradição budista eles têm esse costume de se auto-observar e se ver em terceira pessoa, e você vai ver que sua vida não é tão ruim assim, tão merda assim. E olhando por esse lado, as pessoas tendem a criticar muito os comportamentos dos outros que tá ali no reality, e a gente se esquece muitas vezes de ter esse costume do pensamento budista de se auto-observar, se ver em terceira pessoa. Será que eu também não estou fazendo esse tipo de comportamento que eu estou criticando no outro? Constantemente a gente faz coisas assim, e a gente não se percebe fazendo coisas que a gente faz, mas vê que o outro faz. Sei lá, o fulano é preguiçoso, fulano faz isso, fulano aquilo. E eu? Será que eu não faço isso? Será que em algum grau, em certo sentido, eu também ajo de forma semelhante àquilo que eu critico? É uma reflexão interessante. Uma outra reflexão é a questão da dinâmica de grupo e a gente se juntar em grupos específicos. Essa é uma necessidade não só da nossa espécie, Homo sapiens, como também de outros seres, né? A gente vê outros animais também sobrevivendo em grupo, coletivamente. A gente vai se juntando e a gente tende a formar nossas identidades, personalidades, forma de viver a partir dos nossos semelhantes. Então vai fazendo grupos específicos, com nichos específicos, características específicas, e a gente observa que no reality
vai se encaminhando mais ou menos assim também. As pessoas têm os seus pares que elas gostam mais, as pessoas que elas têm mais interação, têm mais afinidade, têm mais confiança, e tem outros grupos que ela não tem tanto, ou vê até mesmo no reality show como um grupo rival, né? E aí junta esse grupo que se gosta para poder tirar essas pessoas que são outro grupo, né? O outro. E essa dinâmica do grupo ajudou a gente a sobreviver, citando mais uma vez o livro do Sapiens. Só que em outro sentido, a gente, quanto mais parecido a gente é com o nosso grupo, mais diferente a gente é de outros grupos. Então acaba que isso também ocorre uma diferenciação entre grupos e faz com que eu veja o outro como rival, como inimigo. Sei lá, que se eu sou de uma religião e o outro é de outra, eu vou estar bem mais próximo das pessoas que são da minha religião do que próximo daquela pessoa que é de outra religião, e vou ver ele muitas vezes como um inimigo, alguém ruim, alguém que tem os mesmos gostos que eu, e alguém que não tem, a gente acaba excluindo em certo sentido. Então no reality isso é bem mais nítido, porque eles estão num ambiente que propicia uma competição, né? Um prêmio muito grande, e as pessoas, quando envolvem prêmios, envolvem uma quantia de dinheiro muito grande, que pode mudar a vida delas, elas tendem a ficar mais agitadas e tendem também a fazer mais comportamentos que ela não costumaria ter também fora do reality. Outra coisa que o BBB revela também é a nossa necessidade de ser querido, de ser aceito. É um programa extremamente difícil assim de ganhar. Eu não me vejo conseguindo ganhar assim, porque é difícil você ter a validade do público, né, em muitas coisas que você está fazendo. Então acaba que as pessoas que estão ali têm uma pressão muito grande para agradar quem está aqui fora, né? Vai ter uma votação, vai ter votações que vai eliminar pessoas, e depois que o programa terminar, a imagem da pessoa ela pode ser manchada para sempre, né? Como o caso ali da Carol Conká. Então esse confinamento ele acaba dando uma pressão social muito grande. E também, em outro lado, a gente querer ser reconhecido, hoje em dia no contexto que a gente vive, das redes sociais, tem a questão do engajamento, essa necessidade desse filtro que a gente cria nas redes, e as pessoas querem ser mais reconhecidas, ser mais vistas, e o BBB revela essa necessidade nossa de ser aceito, de ser querido, de ser amado, de ser reconhecido também, das pessoas falarem de você, as pessoas reconhecerem em você algo bom. E isso mostra comportamentos humanos que tá há séculos aí, só que de forma diferente e adaptada ao nosso contexto. A situação do BBB também revela uma situação que vem aumentando bastante por conta do capitalismo, essa questão da competição, né? Então é um reality que tende a aumentar a competição das pessoas porque vale um prêmio. E a gente hoje vive uma cultura do coach, de autoajuda, de você tem que performar o tempo todo, você tem que estar sempre melhor, não só que você, melhor que os outros. Essa pressão ela é muito grande assim nos nossos tempos, porque se você se esforçar mais, se você tiver mais educação, mais profissionalização, você tem um emprego melhor, tem isso para te distanciar socialmente de outros grupos, e isso acaba refletindo também essa nossa falta de saúde mental muitas vezes, que é esse excesso de competição, esse excesso de pressão social para fazer sucesso, para ser bem sucedido. E se a gente vê em culturas japonesas, por exemplo, um grau de solidão muito grande, um alto índice de suicídio, uma pressão social muito grande para as pessoas fazerem sucesso. E juntando tudo isso no mesmo ambiente do reality show, as pessoas ali, os participantes, sofrem uma pressão muito grande e tem um risco muito grande também de sair de lá e ser mal visto pelas pessoas, pela sociedade como um todo. Mas o dinheiro faz com que elas se exponham a isso e de alguma forma acho que vale a pena. Eu não estou assistindo a reality show, acho que não é algo tão valioso, não vai estimular coisas tão positivas. Já assisti outras edições, algo que vicia. Nada contra quem assiste, cada um está no seu direito de assistir o que quiser,
Mas comenta aí o que você achou do que eu falei, se tem algo a complementar sobre o que o reality tem a dizer sobre o ser humano, sobre a nossa espécie, sobre como a gente vive hoje. E diz aí se você assiste ou não. Não esqueça de compartilhar para outras pessoas, deixar o like. Agradeço a audiência de vocês, é isso aí. Falou!